Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, PhD em Direito, professor de universidade, metafísico, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo em paz. Você está bem também? Graças a Deus, graças a Deus. Não podemos esquecer de dizer graças a Deus, né, Walter? Verdade. Bom, Walter, hoje nós temos um tema que foi muito pedido pelos seus fãs e admiradores, sabendo eles que hoje é o dia do programa do nosso querido Walter Trebitz, Dr. Walter Trebitz. O pessoal queria saber desse momento político atual. Ai, perdão, deixa eu desligar meu telefone aqui que tá ligado. Tava ligado na pauta aqui do Walter. Só um momentinho. Walter, fala um pouquinho desse momento político atual. Você consegue falar para gente um pouco? Bem, chegamos no ponto de virada para que o Brasil atue na mudança mundial, né, que a Operação Storm, tudo que a Aliança programou para acontecer. Agora, as pessoas precisam entender que os acontecimentos não combinam com as expectativas. Então, as pessoas criam expectativas, fazem campanhas pessoais de apoio a pautas, né? E vão se manifestar em cima dessas pautas e esperam que essas pautas sejam respondidas pelo nosso presidente a toque de caixa. E não funciona assim. Tá? 7 de setembro revelou um movimento, o maior movimento popular, democrático, livre, que já aconteceu nesse país. Todas as pessoas que ali compareceram, dentro do propósito de um país livre, de um país independente, puderam reivindicar algumas pautas que se tornaram populares, né? Pautas, por exemplo, de voto auditável, uma pauta referente à instituição do Poder Judiciário, o que fazer com ela e tudo mais. Entretanto, reivindicar e fazer são coisas muito distantes, muito distantes. E não digam que isso foi uma promessa do dia 7 de setembro, porque não foi. Foi apenas uma manifestação. Ninguém disse que no dia 7, a partir do dia 7 de setembro, a vontade popular estaria atendida 100%, como todo mundo esperava. Por quê? A massa acompanha, né, o repetir das coisas e começa a propagar, né, coisas repetitivas que dependem de uma série de processos políticos, processos de estratégia e tudo mais para poder se realizar. Então, nosso dia foi um dia glorioso, foi um dia importante, foi um dia respeitoso, foi um dia de cidadania, foi um dia que realmente o povo expressou a sua vontade. Entretanto, o que está se dizendo agora, está se ventilando muita frustração em relação a algumas coisas, alguns acontecimentos, que são necessários, são acontecimentos que estão voltados a uma aliança mundial. Se for feita alguma coisa fora dessa programação, se coloca tudo a perder. Inclusive o apoio global que o Brasil tem nessa transição, nessa mudança. Então, abram a mente, abram a visão neste sentido. As coisas não estão acontecendo dentro do quintal da nossa casa, estão acontecendo no mundo inteiro. E para fazer parte desse mundo inteiro, a gente precisa entender, né, o processo, como ele ocorre de fato. Então, resumidamente, é isso que está acontecendo. Cautela e maturidade, e não polaridade. Não é como eu pedi, então não é mais. Não vai ser como você pediu, vai ser como tem que ser. Verdade, verdade. Ô, Walter, eu tenho muitas perguntas aqui, como eu falei, dos internautas, né? Eu fiz uma seleção apenas de 10, pessoal. Peço desculpas aí, porque não dá para o Walter, em meia hora, responder 100, 120 perguntas, que eu recebi mais de 200, entendeu?
porque as pessoas estão muito curiosas com o que aconteceu, né? Walter, por que o presidente Bolsonaro recuou perante o pedido do povo em relação ao STF, do seu ponto de vista, que é professor de direito e também um agente transformador? Porque, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, o STF é a segunda maior instituição brasileira. Aquilo não é um órgão administrativo do governo, é um dos tripés do poder de Estado. Isso não se mexe assim com a vontade de alguém, chega lá, derruba tudo, tira tudo, sai atropelando. Isso é um ponto. É uma instituição que é regida pela Constituição Federal. Portanto, assim, os conflitos políticos que se gerou dentro do STF, desculpe, STF, é uma coisa. Se denegriu imagem, se criou insatisfação popular, né? Isso é um ponto de discussão importante, sim, as pessoas precisam participar disso, saber disso. Agora, isso não se chega lá e retira-se 11 magistrados ou 11 ministros, né, do tribunal a toque de caixa pela vontade dele. Ah, não, vamos tirar e acabou. Segunda questão importante, que está nas entrelinhas que as pessoas não sabem. A maior parte destes membros desse tribunal foram indicados pelas forças que tentam derrubar o nosso governo hoje, que são opositoras a um Brasil verde e amarelo. Então, o que pode se esperar disso? E essas forças continuam com apoio internacional por outros meios. Então, não é assim. Está se acabando com a cúpula, mas a base ainda existe. Por mais que Storm trabalhe com a cúpula, né, já está recolhendo a cúpula, já está executando a cúpula e tudo mais, você tem a base. Você tem quem faz o serviço, maior serviço, que é a base. A base a base existe ainda. Então não é assim, chega lá agora, né, um único homem do Poder Executivo é obrigado agora a tomar medidas que se propagaram, e depois foi uma propagação de um discurso contra essa instituição, que é diferente do ato que pode ser praticado pelo presidente. Se ele tomar um ato impensado, ele desestrutura toda a nação, inclusive a gente não tem governo em 2022. Olha a porcaria que pode se fazer se tomar uma medida precipitada ou uma medida, porque a vontade do povo, a vontade do povo é legítima, mas não se estabelece dessa forma. Não é assim. Chega lá e toma conta. A gente não vai ter governo em 2022. Só isso. Só isso. Se ele tomar alguma medida fora tanto do que ele recebe da aliança, que isso a maior parte não sabe o que é isso, não conhece e desconsidera, inclusive o que eu estou falando, mas é fato, sim, né? Nós não temos governo em 2022, ele está preservando o futuro do Brasil. O cuidado que ele tem, ele está preservando o futuro do Brasil. Não é só o momento atual, ele está evitando a desestabilização, né, tanto do Estado como da sociedade, porque não é através disso que as mudanças estão acontecendo. Para quem pode observar ou prestou atenção, o loirão lá dos Estados Unidos, quando ele tinha tudo na mão, ele tinha certeza que ele tinha tudo para ser empossado no cargo, tinha todas as provas, o que ele fez? A mesma coisa, deu um passo ao lado, ele recuou. Quem apoiava ele ficou pé da vida, fizeram também um monte de barulho lá. Por que ele fez isso? Para preservar o mundo. Não era nem o país dele, para preservar o mundo. Porque se ele fizesse valer, naquele momento, as razões para que ele pudesse assumir dentro do que aconteceu nas eleições americanas, existia uma contraforça atuando, porque vejam, gente, quem está tentando manter os escuros no mundo, ele está trabalhando a qualquer preço. A qualquer preço. Porque eles perderam.
Eles sabem disso. Então, quem detém o poder no mundo, poder de Estado, para governar, ele precisa ter cuidado com isso, porque podem ser comprometidas milhares de vidas. Pode ser comprometida a economia, uma sociedade, e por aí vai. Então, esse momento não é um momento para ficar revoltadinho, não ficar criticando, não. É um momento de apoio e acompanhamento e atenção, porque se ele tomou uma atitude atual, essa atitude que ele tomou agora, é porque algo de muito grave está acontecendo e a gente precisa saber o que é. Ele não pode revelar, ok, é segredo de Estado, segurança nacional, um monte de coisa. Mas é bom vocês ficarem atentos, porque é mais importante isso do que ficar criticando o que ele fez, que as pessoas não estão gostando, que acharam que não era o que eles estavam esperando. Isso é ser infantil. Vamos amadurecer o entendimento. É ser infantil. 7 de setembro foi pedido isso, aquilo, e agora ele não está fazendo, então não sou mais partidário de... Gente, é um país, é uma nação, é a sua casa. Não é assim. Não é assim. Não fez como eu quero, então agora estou de mal. Não pode ser interpretado assim. Isso é muito sério. O que a gente precisa saber é o porquê que ele precisou tomar essa atitude. Apoiar esse nosso líder e descobrir o porquê que ele tomou essa atitude. Não é pressionando ele, mas é que, de alguma forma, isso uma hora nós vamos saber o porquê. Ô, Walter, eu estou te fazendo umas perguntas que me mandaram. Qual a coerência de um presidente invocar o povo para manifestação e depois abandoná-lo? Muitas pessoas me passaram essa... Bom, quem fez essa pergunta precisa entender o seguinte: ele não convocou nenhum tipo de manifestação. Desculpa, mas eu discordo de gênero, número e grau, porque ele não convocou a manifestação. A manifestação foi um movimento legitimado pelas iniciativas populares, do qual ele participou. É diferente. Ele não convocou essa manifestação. Só que como onde ele vai, tem milhares que o seguem, né, pelos valores que ele defende, então tem milhares, tem as motocicletas, tem as carreatas, tem as caminhonatas, tem todas as movimentações, onde ele vai, milhares o seguem. Então, obviamente que, sabendo que ele estaria presente em alguns lugares no dia 7 de setembro, juntou milhares de pessoas em apoio aos valores que ele defende. Vamos parar também com essa coisa da imagem dele, da pessoa dele, não, os valores que ele defende para o país. É isso que as pessoas... Se juntou milhões de pessoas na Paulista, não foi por causa dele, foi por causa dos valores que nós pretendemos preservar nesse país. Então, ele não convocou nada e depois abandonou. Ele participou porque o mesmo ideal da massa que esteve no dia 7 de setembro, de verde e amarelo, é o ideal dele. Simples assim. Bacana. Ô, Walter, você, como pesquisador, como enxerga esse acordo que ele fez? Estratégia. Quem conhece o jogo de xadrez, existe um lance no jogo de xadrez que chama roque pequeno ou roque grande, depende da posição que você movimenta a peça, onde você defende o seu rei. O seu rei está sob ameaça, você pode levar um checkmate em algum movimento, e você preserva o seu rei. É um movimento atípico que se faz no tabuleiro. Quem conhece xadrez já sabe do que eu estou falando. Você movimenta o rei de tal forma que você protege ele. Ele fez exatamente isso. Ele fez um roque pequeno e tirou o rei, que ia tomar um checkmate aí desnecessário. Né? Então, para não perder justamente a movimentação da estratégia dele, ele tomou essa medida, que é um passo não para trás, mas para o lado. Né? Você dá um passo ao lado para que você possa depois caminhar quilômetros para frente. E ainda lembrando que em toda tsunami, o mar recua. Não esqueçam disso. Né? Em toda tsunami, o mar recua. Depois... Não, então você já sabe de coisas aí que a gente vai... Aguardem. O Walter está sabendo de coisas aí que ele vai ter que fazer mais um programa sobre esse tema, porque tem muitas perguntas aqui. Walter, do seu ponto de vista, qual o benefício que o povo terá por conta desse acordo que ele fez? Estabilidade,
paz social, ainda que não pareça para muitos que estamos em paz, mas pelo menos é uma paz que permite a manutenção do trabalho, da sociedade. Você pode sair na rua, você pode fazer o que você precisa no seu dia a dia. Claro que é uma paz, não é a paz que a gente espera uma paz que retome a vida, né, das pessoas no seu dia a dia, né, saia desse campo de tantas discussões, tantas demandas, né, tantos conflitos. Claro que nós estamos vivendo tudo isso, isso não nos deixa exatamente em paz. Mas essa estratégia que ele aplica hoje é a manutenção de um país que consegue se manter, né, na forma de um Estado, né? Do contrário, as surpresas iam ser bem desagradáveis, mas muito desagradáveis. E aí, isso nem a aliança aceita, nem a aliança global aceita. Como ele faz parte dessa aliança global, ele não pode sair do script que a aliança colocou para o mundo, não colocou para o Brasil, colocou para o mundo. Entendi. Walter, que forças o impediram de derrubar o sistema, elogiou a China e o Alexandre de Moraes, em uma das suas entrevistas? O que eu falei no início, a base do sistema escuro que ainda existe. Quem faz o serviço sujo. Porque todo sistema tem o comando, tem quem manda e quem obedece, e quem cumpre. Quem cumpre ainda está em exercício. Então, a escuridão não acabou na base. Pode ser que por cima, em grande escala, até em escala extraterrestre, ela já tenha sido banida. A gente sabe por informações da Federação que Marte foi liberada das forças trevosas, que a Lua foi liberada das forças trevosas e que a quarta dimensão terrestre também. Mas a dimensão material de terceira dimensão da Terra ainda sobrevive a isso. Então, essas forças, e são forças que, o próprio nome diz, tem ainda força. Agora, cabe a cada um de nós sair do limbo da ignorância. Porque quanto mais a gente conhecer sobre isso, menos eles se fortalecem. Eles ainda são fortes porque eles trabalham na escuridão. Na escuridão, não só de ser uma energia negativa, mas e também as pessoas ignorarem, fazerem de conta que não existe nada disso. Ligar uma tela de vidro em estações de emissão de informação, que tem todo o link com tudo isso, e ficar acompanhando isso, ficar apoiando isso. Você vai conversar com alguém que é dominado nesse sentido, a pessoa diz que você é mentiroso. E o que é verdade está na tela de vidro lá. Esse tipo de situação, e eu adianto uma coisa para vocês. O maior desafio do Brasil, a médio e longo prazo, é a ignorância. Verdade. Não é o tribunal, não é os atos do presidente, não é o que 7 de setembro pediu, o povo pediu e não está sendo feito. Não é nada disso, gente. É ignorância. É ignorância. Porque não adianta. Veja, no dia 7 de setembro, pessoas foram entrevistadas na rua, pessoas verde e amarelo. O que você está fazendo aqui? A pessoa não sabia. Falava qualquer coisa. Teve um lá com um cartaz do artigo 142 da Constituição, e nem sabia o que era aquilo, para que servia o 142. Eu estou aqui por causa do 142 da Constituição, mas não sabia para o que ele estava ali reivindicando. Isso é muito grave. Saiam da Matrix, saiam da gavetinha. Se a massa não sair do limbo da ignorância, o perigo está aí. O grande perigo do Brasil, qualquer país do mundo, é o coeficiente de ignorância. O nosso é alto. Infelizmente. E temos uma geração perdida aí também, né? Uma geração que foi praticamente perdida na questão de escolaridade, de educação, né? Mas, enfim, eu marquei até o nome das pessoas que estão fazendo a pergunta, mas eu prefiro nem citar porque eu acho que é desnecessário. Você acredita que depois de tudo isso ele será reeleito? Eu não só acredito, se é essa a resposta direta, como se ele não for reeleito,
preparem-se, porque o Brasil vai enfrentar muitos problemas. E não é porque é ele, não. Não é porque é ele. É o que está baseado, né, no resgate do que é um Brasil do brasileiro, que é um Brasil verde e amarelo, que é um Brasil voltado à aliança. Então, não é uma questão de que se ele vai ser reeleito, porque ele falou, deixou de falar, ou fez ou deixou de fazer. Se ele não for, né, usando uma coisa fácil de entender, nós estamos numa situação difícil. Vamos ficar numa situação difícil. E eu não estou falando nada de paixão política partidária, não. É uma questão lógica, uma questão dos acontecimentos e como o país está perante a sua relação com o mundo e consigo mesmo como país. O brasileiro precisa retomar, né, a sua vida no sentido, né, de ter cultura, de ter educação, de realizar por si. Hoje é muito, muito triste a situação nossa em relação à cultura, à educação e tudo mais. E isso é o grande perigo do Brasil. O resto está sendo cuidado. O resto está sendo cuidado. A manifestação do dia 7 de setembro ia ser muito mais legitimada para o povo se levantassem cartazes pela educação do povo. Mas não aquela educação de escola, não, que você fica pedindo escola. Não, a educação começa dentro de casa. E cada um reconhece, sim, né, o papel que não pode jogar no chão, né, o bom dia que tem que ser dito, o muito obrigado, dá licença, os valores essenciais da vida, isso tudo conseguiram limpar da vida do brasileiro. Então, vamos retomar isso, gente, porque é isso que vai nos fortalecer e vai nos mandar para frente. São pequenas coisas. Pequenas coisas. É verdade. Um dos interesses aí que eu andei lendo do governo oculto é fazer com que a América do Sul se torne um eixo, né, comunista, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, nas próximas eleições aí e pensar bem no que vai fazer, porque senão nós estaremos no mesmo pé que a Venezuela, que a Argentina, né? Porque é isso que eles querem, que a gente percebe claramente, né, Walter? Infelizmente. Ô, Walter, eu vou até citar o nome da pessoa, porque ele falou, pode citar o nome. O Rogério Alves de Azevedo perguntou assim, se a luz venceu, por que ainda estamos nas mãos de forças obscuras? Porque a base existe ainda. É o que eu falei lá no início. A base ainda existe, gente. Calma aí, a luz venceu, mas não é assim. A luz venceu, agora vai ser uma festinha, tá tudo certo. A luz venceu. E cada um já cuidou da sua autocorrupção? Já deixou de mentir? Já deixou de querer enganar as pessoas, de querer levar vantagem? De querer passar o outro para trás? A luz venceu, mas na base ainda está desse jeito. O povo não deixou de ser o povo nessa parte. Aqueles que são, claro. Não estou generalizando. Existe muita gente de bem, muita gente correta, muita gente lutando pelo bem e pela correção honesta, sincera. Mas a gente vê que num número assustador de massa, ainda a mentira é conveniente. Então, gente, para com esse negócio da luz venceu e por que a gente está na mão dos escuros? Porque nós, em parte, ainda estamos escuros. Verdade. Não é lá semelhante em cima. Semelhante, né? Oi? Semelhante atrai semelhante, né, Walter? Essa é a verdade, né? No universo inteiro, né? Então, busquem. Se a luz venceu, coloque ela dentro de vocês. A começar por mudança de atitude. Eu não quero a mentira, eu não quero a falsidade, eu não quero enganar ninguém. Eu quero fazer a minha parte. E pronto. Walter, tem mais uma pergunta. Ah, desculpa, pode terminar. Não, já concluí. Pode mandar. No seu ponto de vista de PhD em Direito, qual a saída para o nosso país? A saída, eu só quero saber. A saída para o nosso país é a maturidade da interpretação de tudo isso que acontece. Sair do limbo da ignorância, do pensamento polarizado. Bom, não aconteceu, então não sou mais desse lado, sou do outro. Parem com isso, gente. Analisem os fatos, colhem informações,
façam as suas reflexões e as suas conclusões, mas dentro de uma lucidez. Isso é a saída para o Brasil. Ficar correndo com um cartazinho no dia 7 de setembro e achar que tudo vai acontecer de acordo com o que estava escrito no seu cartazinho, isso é infantil. Isso não existe. Não existe, não é assim que funciona. Ah, fui lá pedir, agora não ganhei. Ninguém prometeu nada para o dia 7 de setembro. Prometeu uma participação. O presidente foi e participou. O que ele prometeu, ele fez. Prometeu participar e apoiar. Porque os valores do dia 7 de setembro, os valores verde e amarelos, são também os dele. Agora, gente, vamos amadurecer, vamos continuar firmes, apoiando os valores que a gente acredita, que a gente defende, e esse é o futuro do Brasil. Se não for um trabalho conjunto de todos, vamos ficar esperando. E se decepcionando, porque as coisas não acontecem, né, no ritmo que a expectativa muitas vezes coloca. Diga. Tenho duas perguntas, eu vou fazendo uma só, porque nós estamos com 4 minutos e eu acho que vai dar tempo de você responder as duas de uma vez. Você acredita que a esquerda ganhou mais adeptos depois de todo esse mal entendimento? E o que você entende, tem uma que é do Rogério também aqui embaixo, o que você entende quando o presidente disse no dia 7 que nós estaríamos tendo uma nova independência? A primeira é da esquerda, se você acha que a esquerda ganhou mais adeptos depois de todo esse mal entendido. Primeiro, não é por um ato de estratégia, alguma coisa que cria um momento que surpreende as pessoas, que a esquerda ganha força ou prestígio ou se fortalece. Não tem isso. A esquerda ainda tem uma força preocupante, uma força problemática, né? No sentido negativo. Porque se eles tivessem uma proposta legitimada em valores, mas não tem, nunca tiveram. Então não adianta, já acabou o tempo para eles ficar testando, né, as fórmulas deles. A verdade é essa. Então, isso não fez ninguém se fortalecer de um lado ou de outro. O que ganhou força, sim, é a estabilidade do país, né, e a transição está acontecendo, né, de forma pacífica. Porque por trás das coisas que o nosso presidente enfrenta, existem, né, até ameaças. Até ameaças. Então, ele muitas vezes tem que tomar uma medida impopular ou não agrada, mas vocês não têm ideia do que tem por trás disso. Porque quem não entendeu ainda, o nosso presidente deseja o país que a gente deseja, claro, estou falando do brasileiro verde e amarelo, azul e branco, né? Brasileiro que tem a bandeira do Brasil no coração. Quem não entendeu ainda que ele deseja a mesma coisa, precisa rever os seus conceitos e acordar. Então, não tem um vencedor nisso, ou ninguém se fortaleceu por causa disso. Isso é uma ação momentânea e que vocês em breve vão ver um resultado e vão entender o porquê das coisas e por que aconteceu dessa forma. Até porque, gente, aqueles que estão tanto criticando o presidente, que seguraram bandeiras verde e amarelas aí no dia 7 de setembro, muito fácil pode segurar uma vermelha também. Então, tomem cuidado com isso. Não é segurar uma bandeira por segurar. Você tem que ter um propósito, você tem que saber quem você é, você tem que saber que você é brasileiro, você tem que saber o porquê que você segura uma bandeira verde e amarela. Porque senão, daqui a pouco, tiram ela da sua mão, te colocam uma vermelha, e você vai segurar a vermelha e vai achar que está tudo legal e é isso, e vai começar, né? Então, prestem atenção nisso. Isso é muito importante. Agora, a resposta sobre o dia da independência, que seria uma nova independência, 7 de setembro, que ele disse num discurso, no dia do 7 de setembro. Nós estamos, como eu iniciei lá às 7 horas, quando nós começamos essa conversa de hoje aqui, nós estamos numa fase de transição. É uma nova independência, sim, porque existem novos propósitos
a se governar esse país de uma outra forma. Uma nova independência, porque se reuniram milhões de pessoas num ato democrático, legítimo, pacífico, né, sem nenhum tipo de tumulto, pelo menos quem segura, na parte verde e amarela não aconteceu isso. Infelizmente, do outro lado aconteceu, e eu fui testemunha, porque eu trabalho aqui bem no centro, bem na rua Líbero Badaró, onde pegaram um grupo, né, armado com determinados objetos que eles gostam de usar, já se preparando para tumultuar, né? Mas, tirando isso, né, que não é objeto nem da resposta, a resposta é por que da independência do dia 7 de setembro, essa independência é um Brasil novo, um Brasil do brasileiro. Porque a gente faz também uma autocrítica o tempo todo, eu sempre falo para as pessoas acordarem e tudo mais, mas o brasileiro, em geral, acordou sim. Por isso que ele estava no dia 7 de setembro, nas ruas, estava nas grandes capitais, participando. E esse é o novo Brasil, é um Brasil nosso, um Brasil que não é mais sitiado por uma mídia que corrompe a cabeça das pessoas, não é mais sitiado pela vontade de políticos que fazem vendetas. É desse Brasil que ele está falando, uma nova independência. Fantástica essa pauta, né, gente? Altamente esclarecedora, né? Bom, Walter, queria te agradecer, né? Sempre nos presenteando com muito autoconhecimento, com muito conhecimento, com muita compreensão dos fatos, que eu acho muito importante a gente entender, porque a política é algo meio enrolado mesmo, né? A gente percebe que é algo que querem que apareça. Eles fazem, a mídia, inclusive, você falou uma coisa que você fala, fazem parecer outra coisa, né? Deixa o povo muito. Mas para isso tem aqui, doutor Walter, toda sexta-feira, esclarecendo muitos fatos, trazendo muito autoconhecimento e muito conhecimento e esclarecimento. Walter, queria te agradecer. Espero que sexta-feira que vem a gente tenha mais assunto, mais pauta e sempre trazendo esse grande esclarecimento desse agente transformador. Gratidão, viu, Walter? Gratidão. Eu agradeço. Obrigado. Boa semana para você. Obrigado, um beijo. Pessoal, gratidão. Até o próximo programa, Dr. Walter Treppi, sexta-feira aqui na TV Galáctica.